Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias internacionais. Ganha cada vez mais força a expectativa dos Estados Unidos de iniciarem uma guerra terrestre contra o Irã. O país enviou mais de 5 mil soldados para a região, que agora tem 50 mil homens prontos para a batalha. Enquanto isso, Donald Trump insiste em falar em negociação. Enquanto o Irã mantém a posição de que não há qualquer negociação em andamento com os Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirma sempre que possível que avanços significativos já foram alcançados. A última novidade do republicano foi que a mudança de regime no Irã foi concluída e que agora os Estados Unidos lidam com pessoas mais razoáveis. Então, acho que tivemos uma mudança de regime, mas não dá para fazer muito melhor do que isso. O regime que era realmente ruim, realmente maligno, foi o primeiro a ser deposto. Segundo foi nomeado e já se foi. Todos morreram, exceto um que talvez ainda esteja vivo. Então, temos o terceiro grupo. Esse terceiro grupo de pessoas parece ser muito mais razoável. É realmente uma mudança de regime. E a mudança de regime é um imperativo, mas acho que a temos automaticamente. Em uma publicação no seu perfil, Trump sugeriu que um acordo com o regime islâmico iraniano provavelmente seria fechado em breve. No entanto, reforçou as ameaças de que se houver qualquer motivo para não ser fechado e o Estreito de Hormuz reaberto, os Estados Unidos atacarão as usinas elétricas, os poços de petróleo e a ilha de Karg do Irã, que é responsável por 90% da exportação de petróleo persa. Horas antes das novas ameaças de Donald Trump, pela primeira vez, uma autoridade do regime xiita reconheceu uma proposta de 15 pontos do governo Trump. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que as exigências americanas eram excessivas, fora da realidade e irracionais, e deixou claro que não houve nenhuma negociação com Washington. A fala aconteceu depois de Trump afirmar em uma coletiva que os países negociaram com o intermédio do Paquistão. Enquanto um acordo não acontece, um navio de assalto anfíbio com 5 mil soldados americanos, divididos entre fuzileiros navais e marinheiros, chegaram no Oriente Médio, se juntando aos 50 mil que estão na região desde o início da guerra. Segundo o Washington Post, o Pentágono prepara uma ação terrestre que pode durar várias semanas. Contudo, a ação não chegaria a ser uma invasão em larga escala, mas sim incursões em território iraniano, incluindo a ilha de Karg e locais próximos do Estreito de Hormuz. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã reagiu às ameaças de Trump. O comandante chamou o presidente dos Estados Unidos de pessoa desequilibrada e enganadora, que causa grandes danos aos povos do mundo inteiro. Além disso, afirmou que o republicano é a pessoa mais mentirosa do mundo, que não possui estabilidade de pensamento e discurso. Na coletiva para a imprensa, o comandante afirmou que a possível incursão no território iraniano não passa de um desejo. Em resposta às recentes ameaças de Trump de operações terrestres ou ocupação de qualquer parte do território iraniano, o que obviamente não passa de um desejo, anunciamos que os guerreiros do Islã aguardam há muito tempo por tais ações para provar que a agressão e a ocupação não resultarão em nada além de cativeiro humilhante, desmembramento e desaparecimento dos agressores, e que os comandantes e soldados americanos se tornarão alimento para os tubarões do Golfo Pérsico. Milhões de pessoas protestaram neste fim de semana nos Estados Unidos e em outros países contra o presidente Donald Trump, e a população é contra o que considera uma guinada autoritária e contrária à lei. Milhões de pessoas protestaram neste sábado nos Estados Unidos e em outros países contra o presidente Donald Trump, irritadas com o que consideram uma guinada autoritária e contrária à lei. Esta é a terceira vez que os americanos saem às ruas em menos de um ano como parte de um movimento chamado No Kings, sem reis em português, a forma mais visível de oposição ao republicano desde o início de seu segundo mandato, em janeiro de 2025. Os manifestantes agora têm um novo motivo de indignação: a guerra no Irã, que Trump lançou junto com Israel, com objetivos e prazos de conclusão em constante mudança. Os protestos aconteceram em várias cidades, entre elas Nova York, Boston, Atlanta e na capital Washington, onde os manifestantes atravessaram uma ponte sobre o rio Potomac para seguir em direção ao Lincoln Memorial, cenário de manifestações históricas pelos direitos civis. Acho que este é o maior dano que já vi ao meu próprio país vindo de dentro.
Isso está transformando todos em vítimas e tratando as pessoas como criminosas. Nossa economia está em ruínas e nossa reputação com outros países foi destruída. Esta é uma maneira realmente boa de mostrar ao resto do mundo quanto os americanos não estão com esse presidente e não apoiam todas as coisas horríveis que ele está fazendo. Estamos aqui porque sentimos que a Constituição está sob ameaça de várias maneiras diferentes. As coisas não estão normais, não estão bem. E por isso estamos aqui, ajudando a manter as pessoas em segurança, garantindo que suas vozes sejam ouvidas. Trump tem um índice de aprovação em torno de 40%, com opositores apontando sua propensão a governar por decreto, seu uso do Departamento de Justiça para perseguir opositores, sua negação das mudanças climáticas e a ofensiva contra programas de diversidade racial e de gênero, além de seu recente gosto por exibir o poderio militar americano, após uma campanha em que ele se apresentou como um homem de paz. A onda de reprovação ao republicano ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, com mobilizações registradas neste sábado em cidades europeias como Amsterdã, Madrid e Roma, onde 20 mil pessoas marcharam sob forte presença da polícia. Muito obrigada pela sua atenção. Eu fico por aqui, mas às 11 horas temos mais notícias para você. Até mais.